Gente, sejam muito bem-vindos à nossa live. Que o Senhor possa falar profundamente aos vossos corações, de cada um que entra aqui, de cada um que ouvir essa mensagem. Que o Senhor possa ministrar ricamente nos vossos corações, porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. E neste momento, curva sua cabeça e vamos orar juntamente comigo. Senhor, meu Deus, Pai, alcança, Senhor, cada vida, Senhor, que entrar, Pai, nessa live, que for assistir depois. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa conduzir e falar profundamente a esses corações. Jesus, sabemos que o Senhor é santo, a sua santidade ofusca o pecado, a sua santidade não pode com o pecado. Espírito Santo de Deus, Senhor, nesse momento, Pai, quebranta o nosso coração. Senhor, destrua todo o endurecimento do nosso coração referente ao pecado, porque muitas das vezes o nosso coração se encontra endurecido e indiferente ao pecado. Não sentimos o pesar do pecado, o temor do pecado, por conta do endurecimento do coração. Espírito Santo de Deus, ministra, Pai. Fale, Espírito Santo, porque o Senhor é o único meio pelo qual nós temos cura, restauração, libertação, transformação. Não há outro além de ti, não há outro maior do que ti, não há outro, Senhor, senão a tu, que veio a este mundo sendo perfeito, nos amou com amor, um amor eterno, um amor perfeito, um amor incondicional, um amor incapaz de entender tamanho por amar um pecador perdido, assim como nós se encontrávamos, e hoje em ti podemos ser uma nova criatura, porque eis que as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Espírito Santo, neste momento, Pai, conduz essa ministração, falando ao coração de cada um. Abre o entendimento, Senhor, porque muitas das vezes se encontra fechado, se encontra endurecido, se encontra tampado, e a semente não consegue ser plantada e germinada no local certo. Ela é desperdiçada, ela é simplesmente jogada em qualquer lugar. Mas, Senhor, sabemos que quando nós estamos conectados em Ti, voltados para Ti, a semente ela é germinada e floresce sobre a nossa vida. Espírito Santo de Deus, neste momento, Pai, nos conduz, fala conosco, porque, Senhor, a palavra é unicamente Sua. Ministra, Senhor, a esses corações aflitos, oprimidos, porque o Senhor é o único meio pelo qual nós temos alívio, nós temos cura, nós temos um amparo, Senhor, que o homem, a medicina, o dinheiro, o remédio não nos traz. Sabemos que é só o Senhor que pode fazer aquilo que nenhum outro, nenhum meio consegue. Espírito Santo de Deus, Pai, fale conosco, em nome do Senhor Jesus. Senhor, acalma este coração ansioso, aflito, oprimido. Acalma essa alma, Senhor, cansada. Acalma, Senhor. Senhor, se tem alguém aqui precisando, Senhor, de um remédio, seja o remédio, seja a cura. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Oséias, capítulo 14, no verso de número 5, que diz assim: E eu serei para Israel como orvalho, e ele florescerá como lírio, e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Oséias, ele nasceu em Israel, filho de BR. Ele
Nós não sabemos muito do contexto da história de Oséias. Oséias foi designado a casar com uma mulher infiel, seu nome era Gomer, e Deus já havia lhe falado que ela seria uma mulher infiel. E Deus fala a Oséias, case com ela, ame ela, tenha filhos com ela. Porque o casamento de Oséias iria simbolizar o relacionamento de Deus com o povo de Israel. Porque o povo de Israel estava numa idolatria, eles estavam numa perversidade, eles adoravam os deuses cananeus, eles adoravam Baal e depois estavam adorando a Deus. Eles estavam divididos entre Deus e os deuses dos outros, dos povos pagãos. Então Deus levanta Oséias, um homem da tribo de Efraim, e ele, Deus levanta ele para clamar pelo povo do reino de Judá, porque na época de Oséias, na época dos profetas em geral, o reino estava dividido, o reino do sul, reino do norte. Reino do norte, quem estava na liderança, na governança, era o rei Jeroboão. E por conta da diversidade de reino, o que acontece? Aconteceram que muitas pessoas começaram a entrar na idolatria, mesmo tendo conhecimento sobre a palavra de Deus, mas as pessoas não estavam mais voltadas para o evangelho, não estavam mais com seu coração em Cristo. Elas abandonaram a Cristo, se esqueceram de Deus e estavam agora com seus corações endurecidos ao pecado, aos seus desejos, às suas vontades. Então Deus levanta Oséias para ensinar um sermão na prática. Casar com uma mulher infiel para que as pessoas que vissem isso na vida de Oséias, ele sendo um homem correto, ele sendo um homem temente a Deus, e ele estando casado com uma mulher infiel, era para as pessoas ver e ao olhar e buscar arrependimento dos seus atos, arrependimento dos seus pecados. Nenhum sermão foi mais doloroso do que o sermão prático na vida de Oséias. Sabemos que muitos profetas, eles pregaram sermões práticos. Um deles, um exemplo, é o próprio profeta Jeremias, que não se casou, mas de compensação, ele ensinou um sermão na prática, o grande sofrimento, o grande pesar do que aquele povo iria passar se não se arrependesse. E depois, né, que passou-se o profeta Isaías, o profeta Jeremias, vieram outros, Deus levanta então agora o profeta Oséias, para que o povo voltasse ao arrependimento. E a Bíblia fala que Oséias, ao casar com essa mulher, ele tem filhos, mas um dia ela sente saudade do prostíbulo. E ela, mesmo sendo amada, mesmo sendo honrada, mesmo sendo respeitada, ela se ajunta-se com outro homem. E cabe pela humilhante situação agora de Oséias ter que comprar a sua própria esposa. Porque isso simbolizava a situação de Israel. O povo não queria se arrepender dos seus pecados. O povo queria viver da forma que eles bem entendessem. O povo não estava preocupado com a sua vida espiritual e com a eternidade. Muito pelo contrário. O coração do povo se encontrava dividido. Assim como nos nossos dias atuais. Muitas pessoas se encontram divididas. Uma hora está servindo a Deus, outra hora está servindo o mundo. Uma hora quer Cristo, mas outra hora quer os desejos e as vontades carnais. Uma hora está com Cristo, outra hora tá buscando as suas trivialidades. Ou seja, não sabe o que quer. Quer Cristo, mas que deseja o mundo. Quer Cristo, mas deseja os meios para se satisfazer. Quer Cristo, mas ama o pecado. Quer Cristo, mas não quer abandonar o pecado. E quando o coração se encontra dividido, Deus não trabalha.
Porque o coração está corrompido, não sabe o que quer. Quer apenas satisfazer os desejos, quer apenas satisfazer as vontades, quer apenas satisfazer a sua situação, mas não quer Cristo, não quer Jesus. E mesmo diante desse cenário caótico que Israel se encontrava, destruído, estando lamentavelmente pelo pecado, as pessoas estavam entregues à prostituição, estavam entregues à prostituição espiritual, porque a Bíblia fala, a partir do momento que aquele povo adorava a Deus, mas adorava os deuses pagãos, eles estavam cometendo adultério espiritual. E sabemos que o pecado é uma transgressão à lei de Deus. Um pecado é suficiente para o diabo entrar e fazer uma grande destruição. Um pecado. Agora imagine o pecado de prostituição, que é o pecado que transgride a lei inteira de Deus. E ao destruir a lei inteira de Deus, que isso significa, Jeffrey? Significa que o diabo ele tem acesso à mente, acesso ao coração. Mas como assim? Por causa das brechas. As brechas faz com que o diabo ele tem acesso às nossas vidas. A partir do momento que abrimos brechas, significa que nós estamos dando uma carta para o diabo trabalhar sobre a nossa vida, sobre nossas ações e sobre o nosso comportamento. Por quê? Porque tudo se dá dentro do coração. O diabo só precisa de uma brecha para ele poder trabalhar na vida de quem for. E uma brecha aberta é o suficiente para ele destruir, é o suficiente para ele arruinar e é o suficiente para ele se manter a pessoa dentro do cárcere, dentro do seu cárcere e não conseguir sair. A pessoa fica travada, fica imobilizada, fica cega. Lembra de Sansão? Sansão, quando ele desobedece os mandamentos de Deus, desobedece aquilo que foi designado para ele, sempre que uma das coisas que Sansão não podia fazer era o que? Tocar em cadáver. Ele tocou em cadáver. Uma das coisas que Sansão não podia fazer o que? Contar com a sua força, o seu cabelo. Mas obviamente, e ele foi lá e conta. O que acontece? Um pecado, um abismo vai chamando o outro, mesmo que a pessoa não perceba, porque o pecado cega. Quando os filisteus pegam Sansão, a primeira coisa que eles fazem é o quê? É furar os olhos de Sansão. Mas Sansão já estava cego fazia tempo, ele não sabia, porque o diabo, ele cega. O pecado nos cega, o pecado tira a nossa força, o pecado tira o nosso ânimo, o pecado tira a nossa alegria, o pecado tira a nossa comunhão com Deus e o pecado faz com que nós venhamos ver tudo diante do nosso cenário, que a culpa é das pessoas, a culpa é da situação, a culpa é de pessoas que nos atacaram. Não, a culpa muitas das vezes é tudo dentro do pecado. É o pecado que nos destrói, é o pecado que corrompe, porque esse corpo, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. A partir do momento que nós não estamos, de fato, adorando a Deus, não estamos deixando com que o nosso corpo se corrompe pelo pecado, nós vamos nos afastar de Deus, se esquecer de Cristo. Lembra também do povo lá de Israel, quando Josué entra com aquele povo dentro da terra prometida, mas o que acontece? Josué morre, e ao morrer, as pessoas distanciam de Deus, esquecem de Deus. O que Deus permitiu? Permitiu então que aquele povo se tornasse escravo dentro ali daquele território, dentro de uma nação. E aquela nação que tomou o povo de Israel o escravizou. O que Deus quer dizer para nós? Que o pecado nos escraviza, o pecado nos domina, o pecado faz com que o nosso ser fica todo corrompido. O pecado destrói a nossa mente, destrói o nosso coração e corrompe o nosso corpo. Aqui é o nosso templo do Espírito Santo. Essa é a força do pecado. Essa é a força. Porque muitas das vezes achamos que o pecado é simplesmente o pecado. Não, o pecado é sério. O pecado é muito sério. E Deus traz a ira sobre o pecado. Deus traz a ira. A ira de Deus, a
é o meio pelo qual Deus se vinga do pecado, a ira dele. Mas mesmo Deus permitindo escravidão para aquele povo ali dentro daquela terra prometida, que estavam, quando eles se voltavam a Deus, lembra que Deus levantava juízes? Qual foi e o primeiro juiz que Deus levanta quando aquele povo volta-se a Deus foi o juiz Otiniel. Deus levanta o Otiniel, o povo volta-se a Deus. O Otiniel morrendo, o povo se esquece de Deus e volta de novo ser escravo. E o que faz muitas das vezes nós se esquecer de Deus? É quando as coisas parecem que não estão do jeito que nós queremos. Ou quando nós olhamos para o mundo e achamos que o mundo é mais atraente que buscar a Deus, que o meio espiritual, que a santidade de Deus. É quando nós começamos a olhar para aquilo que achamos que é bom, bonito, gostoso, prazeroso, e o pecado faz isso mesmo. O pecado é prazeroso, o pecado pode ser gostoso, só que um dia a consequência vem. Chegou para o povo de Israel, e Deus sempre chamava o povo ao arrependimento. Lembra de Jeremias? Jeremias fala o seguinte lá no seu livro, Jeremias 33:3, clamai a mim, respondei-te-ei. O que Deus estava querendo dizer? Quando aquele povo voltasse a Ele, buscasse a Ele, mas de todo o coração, clamando, Deus iria tirar a ira dele. Deus iria tirar o poder do pecado sobre aquele povo. O povo de Israel, Deus levanta Oséias, oh aleluia, para clamar, para aquele povo se arrepender, se converter dos seus pecados. A situação de Israel era caótica, destruída. A situação do povo de Israel estava totalmente sem vida, estava estéril, estava deserto. E Deus deixou uma promessa para aquele povo, mesmo em meio àquela sequidão. Porque ainda que os vossos pecados seja como escarlata, Deus é aquele que nos limpa e nos deixa brancos como a neve. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como carmesim, Deus é aquele que nos purifica e nos deixa brancos como a lã. Deus é aquele que nunca nos esqueceu, mesmo que estejamos na lama, podemos dizer, mas não tem mais jeito para mim. Deus é aquele que pega o pecador do mundo necessitado e dá a ele uma chance, e dá a ele várias chances de se converter, de se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. Deus é aquele que nunca o abandonou um pecador. Basta se arrepender, basta se chegar a Ele. E mesmo diante da situação destrutiva de Jerusalém, de Israel, Deus deixa uma promessa. E qual foi a promessa, Jeffrey? E eu serei para Israel como orvalho. Oh, aleluia! E ele florescerá como lírio, e lançará suas raízes como cedro do Líbano. Glória a Deus! Oh, aleluia! E qual é o processo para florescer? Primeiramente, arrependimento. Se arrepender. Mas vamos dar um exemplo aqui do cedro. O cedro é uma planta, é uma árvore que cresce em meio ao deserto. É uma árvore que pode atingir aí em seus 40, 50 metros de altura. Mas antes disso, primeiro, quando o cedro ele está apenas na superfície da terra, muitos olham e não pode dar nada. Porque passa-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, para ela apontar um tamanho mais ou menos de 2 metros para fora da terra. Só que essa planta já cresceu em torno aí de 6 metros de profundidade de raiz. 6 metros de profundidade. Por quê? Essas raízes elas vão se infiltrar
debaixo da terra, e elas vão ter agora, elas vão buscar contato com a água, com os lençóis freáticos que se encontram na profundeza da terra, bem profundo da terra. E quanto mais contato com a água essas raízes tiver, mais elas vão se desenvolver no seu lado interno, mais elas vão crescer para dentro. E o que significa isso? Significa que quanto mais nós temos contato com a palavra, quanto mais nós estudamos a palavra, quanto mais nós oramos, mais a nossa raiz vai crescendo, vai se desenvolvendo em Cristo. Mas só que muitos podem olhar para o crescimento do cedro que apontou para fora da terra, por mais só tem 1,5 metro para 2 metros, e falar, nossa, isso aí não vai dar nada, porque é apenas um galho seco, erguido para cima, apenas um galho seco. Aí muitos vêm e chuta, vêm e pisa, vêm e tenta, e busca tentar tirar de dentro da terra, busca abafar, destruir. E assim é na nossa vida. Quantas das vezes somos atacados, somos zombados, somos humilhados, somos perseguidos. Isso é o quê? Isso é processo. Isso é o quê? É Deus nos moldando. Muitas das vezes podemos falar, nossa, estamos sendo perseguidos, estou sendo caluniado, estamos sendo... Não, Deus está usando as situações para quê? Para te fortalecer a sua raiz, para que você tenha mais contato com a água, mais contato com a vida, aleluia. E o que é isso, Jeff? A palavra de Deus, oração. Então, quando o cedro agora, ele já está atingindo, agora já passou-se 4 anos, já passou-se 5 anos, já passou 6 anos, agora que ele vai dar um crescimento aí de uns 6 metros para fora da terra. Mas ele já cresceu de raiz 15 metros. Aleluia, aleluia. E quanto mais tempo vai se passando, mais ele vai desenvolvendo a sua raiz e o seu tamanho. E detalhe, ele cresce em meio ao deserto, sem chuva, porque no deserto não chove, é uma terra seca, árida. E Deus fala o que na sua palavra? E eu serei para Israel como orvalho. Talvez na sua vida esteja tudo seco, árido. Você olha para a situação e fala, Deus, não tem saída. Deus, isso parece que nunca vai passar. Deus, eu estou nessa situação já faz tanto tempo. E Deus, ele pode ser seu orvalho hoje. Oh, aleluia. Ele pode ser seu orvalho. Mandar aquela neblina, aquela chuvinha que parece que não vai acontecer, mas molha a terra como ninguém. Faz o que nenhum outro pode fazer. Passa-se usando agora o cedro, ele cresce. A sua estrutura agora já está extensa. E ele já atingiu aí para fora da terra uma altura de 15 metros. Mas a sua raiz já é de 25 metros de profundidade. Oh, aleluia! Quanto mais nós focamos nossos olhos em Deus, Jeff, por que você está dando um exemplo do cedro? Porque Deus fala que nós somos como uma árvore. Nós somos como uma árvore. E nós temos que dar bons frutos. Quando passa-se o tempo, chega-se os anos, o cedro agora ele atingiu a sua capacidade máxima de 50 metros de altura. E agora ele também tem 50 metros de profundidade de raiz. Oh, aleluia! E o que você quer dizer com isso? Pode vir uma tempestade que vier, você não cai. Pode vir o que for, você continua no mesmo lugar. Você agora é uma pessoa estável. Você agora é uma pessoa que Deus ali já tirou todas as escórias, tudo aquilo que não tinha mais serventia para nada. Deus te levou já uma plenitude para o quê? Para florescer. Florescer significa que nós temos que nos arrancar de nós e nos dispuser
aquilo que Deus quer para a nossa vida, é buscar nos santificar, é buscar servir ao Senhor de todo o coração, é buscar Ele. O que isso significa? Arrepender-vos. Deus iria florescer em Jerusalém, e Deus o restaurou, Jerusalém. Deus o restaurou. Muitas das vezes podemos estar com a nossa vida arruinada, mas Deus é aquele que nos restaura. Deus é aquele que nos edifica. Deus é aquele que nos reconstrói. E para florescer, temos que nos posicionar diante de Deus e buscar o que Ele quer para a nossa vida. Aleluia! Aleluia! Por quê, Jeff? Porque para florescer tudo aquilo que é podre de dentro de nós tem que sair. Porque agora tem que dar lugar para os frutos bons. Os frutos bons têm que brotar agora de nós. Porque muitas das vezes nos encontramos amargurados por situação e Deus quer curar o nosso coração. Raiz de amargura, raiz de rejeição, tudo isso impede o crescimento de Deus sobre nossa vida. Tudo isso impede o florescer de Deus sobre nossa vida. Muitas das vezes podemos passar por situações adversas, até mesmo de dentro da igreja, ou mesmo dentro do trabalho, ou mesmo dentro da nossa casa. Mas saiba que Deus usa toda essa situação para nos levar a ter um particular com Ele. Precisamos ter intimidade com Deus. Precisamos ter um relacionamento com Deus. Porque o florescer requer de nós, requer de mim, requer de você. Relacionamento. Ter um relacionamento com Deus. Por isso que dói. O processo de florescer dói, porque Deus tem que curar nossas feridas internas, as nossas feridas da alma. Lembra de Naamã? Ele tirou a capa e mostrou a lepra. Muitas das vezes nós estamos cheios de lepras dentro do nosso ser. E que Deus quer que nós fazemos? Que Deus quer que nós tiramos a capa e mostramos a lepra para Ele. E falar: Deus, eu pequei. Deus, eu errei. Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Lembra do filho pródigo? Ele estava fedendo pecados. Ele tinha abandonado o seu pai. Ele tinha abandonado a sua casa para viver do jeito que ele bem entendesse, o que ele bem queria, mas ele se arrependeu e ele voltou do jeito que estava. Ele, não importa a forma que você está, volte para Cristo, se arrependa, volta para Cristo. E o pai dele o correu, o abraçou. Esse pai é o próprio Jesus, que mesmo nós sermos falhos, mesmo nós sermos pecadores, ele está de braços abertos esperando por nós para nos arrepender e nos colocar um anel no nosso dedo, e nos vestir de uma capa, e nos vestir do sangue dele, e nos curar das nossas feridas, e nos abraçar e dizer que só ele é Deus e ele faz aquilo que o homem não pode fazer. Aleluia! Para florescer, precisamos nos lançarmos diante de Deus. Mesmo que a situação está caótica, mesmo que você olhe e não tem mais jeito, é aí que Cristo entra e restaura. Deus é aquele que nos reconstrói diante daquilo que está destruído, diante daquilo que está arruinado. Deus é aquele que tem cura para a nossa vida, mesmo quando achamos que nunca iremos ver aquilo que tanto nós desejamos ver. Quando nossos olhos estiverem em Cristo na eternidade, nas promessas de Deus, não tem quem nos pare. Foque os seus olhos nas promessas de Deus, aquilo que Ele tem prometido para você. Aleluia. Deus não esqueceu de você. Deus não nos abandonou. Deus nunca esqueceu. Deus não esqueceu de Davi. Deus não esqueceu de José. E Ele não esqueceu de Israel, mesmo estando destruído, mesmo estando em estado caótico. Deus é aquele que levantou homens para clamar e trazer aquele povo para ser reconstruído. E Deus o trouxe.
Deus cumpriu a sua promessa na vida Deus cumpriu as promessas sobre Jerusalém, sobre Israel. E o mesmo Deus que cumpriu a promessa lá atrás é o mesmo Deus, ele não mudou. Muitas das vezes somos nós que mudamos diante das situações, diante das perseguições. Somos nós que mudamos, mas Cristo não muda. O homem pode mudar, mas Cristo não muda. Nós somos carnais e Cristo sabe das nossas deficiências. Cristo sabe das nossas